Bora, galerinha, ao lado bizarro dos sites adultos do canal do Waquinho, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Pra começar o vídeo, gente, peço desculpas aí pelo esse pequeno atraso aí. Não foi muito grande, vai. Eu tô gravando esse vídeo 7h40, ele vai sair umas 8h30 pra vocês, como ele é curtinho. Eu só consegui chegar em casa agora de pouco, eu tive uma consulta no médico de manhã. E eu cheguei meio tarde em casa e eu peço desculpas pra vocês, gente, que olha, eu passei um pouco mal aqui, cara, então eu tô... Não tem nada a ver, o bagulho era coisa de dentista, não tem nada a ver. Agora eu passei um pouco mal, não quero ser... ainda mais que é na hora da janta aí de vocês, né, rapaziada? Mas não quero ser, mas olha, eu tô mal da barriga, hein? Falar pra vocês que tô com dificuldades de permanecer longe do trono, por assim dizer, rapaziada. Não quero, de novo, não quero ser nojento aqui com vocês, que eu tô só abrindo meu coração, cara. Que a situação tá feia, mano. Mas, hoje, até por isso eu vou estar gravando um vídeo mais curto, também pra não sair tão tarde aí. Mas vocês estão curtindo muito os vídeos do Aquinho que eu tô postando aí ultimamente, cara. Tá... Pô, vocês estão curtindo muito mesmo. Eu tô feliz com isso, porque eu adoro os vídeos dele. Diz aí um que ele acabou de postar, mano. É uma temática que eu nunca vi aqui no YouTube, nunca vi um vídeo com esse tema. Então eu me interessei bastante de gravar e... Enfim, vamos embora dar uma assistida aí e ver do que se trata. Esperar deixando like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na like, se inscreva se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link... lembrando também que já tem aí vários vídeos aí no Membros e amanhã eu vou postar outro. Pensei que era hoje, mas é amanhã pra dar 2 dias, um a cada 2 dias. Então amanhã eu posto mais um vídeo lá no Membros pra quem tiver assinado aí, tá bom? E o link do nosso servidor de Discord aí também, entre lá. Eu não consegui ficar muito presente nesse fim de semana, mas hoje à noite certamente eu vou estar lá trocando uma ideia com vocês, tá bom? E além disso, entre no meu canal 2 que eu postei um vídeo no fim de semana, dá uma assistida lá, dá uma força lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Enfim, vambora pra esse vídeo aí que eu tô bastante animado, tá bom? Enfim, bora! Ok, o Leon? Bom, eu já vou começar esse vídeo lançando um fato. Alto. A verdade é que todos nós, sem exceção, já vimos ou se deparamos, Óbvio. mesmo que por forma acidental, um conteúdo adulto em algum momento da vida. Factos. Aliás, eu não queria pensar nisso agora não, mas é bem provável que muitos estavam fazendo isso antes de clicar nesse vídeo. Bro! Que isso, cara? Eu tava no banheiro, mas calma lá, ô Aquino. Não é só pra isso que serve, né, cara? Tá ou louco? quem sabe ainda tô fazendo enquanto assiste agora. Então se tiver, por favor, pare. Que isso? Se você diz que não vê esse tipo de coisa... Deixa eu fechar minha segunda tela aqui, rapaziada. Deixa eu desligar meu celular. Deixa eu te contar uma coisa. Você tá mentindo pra si mesmo. A curiosidade sempre mata o gato. E hoje em dia existem inúmeros... Todo mundo já viu e todo mundo não viu pouco, né, cara? Todo mundo viu bastante, né? Sejamos sinceros, né, cara? Relatando sobre o lado sombrio dessa indústria, que eu espero falar um dia sobre isso de forma detalhada, mas não é apenas esse lado sombrio que engloba alguns dos problemas envolvendo esse tipo de conteúdo. Para começar, a comunidade de quem é viciado nisso é de longe uma das mais educadas da internet. Sério, por exemplo, se você tiver um problema no seu computador ou uma dúvida sobre lição de casa e resolver perguntar nos comentários do vídeo mais bizarro da sua plataforma favorita desse tipo de conteúdo, pode acreditar. Você provavelmente vai encontrar pessoas dispostas a te ajudar com a maior explicação possível. Mas, brincadeiras à parte, é estranho, eu sei. Mas digamos que é como uma vila misteriosa e amigável, perdida na floresta sombria da internet. É um lugar que todo mundo diz que não vai, mas todo mundo acaba aparecendo de vez em quando, né? Os Smurfs. Só que alguns Smurfs meio safados. Tá meio esquisito essa analogia aí, que existe uma variedade gigantesca de sites desse tipo por aí, e claro, cada um tem o seu favorito, seja lá qual o motivo for. Mas me diz... eu sinceramente nunca usei muito o X, rapaziada, e abrindo o coração com vocês aqui, cara... eu nunca usei muito esse X aí, eu acho ele muito feio, né, cara? Eu sempre preferi o site laranja, mano. Ele é tem um design mais bonito, mais compacto. Acho mais confortável, Se eu te contasse que ao consumir esse conteúdo você tá alimentando uma indústria corporativa gigantesca, uma indústria tão enorme que em certos aspectos só perde pra Disney, deixa eu te apresentar a MindGeek, uma empresa canadense que, pra resumir, é dona de um número absurdo de sites... Geek? Como assim, cara? Olha só! Que interessante! What the fuck, vou começar a postar meus vídeos nesse daqui, rapaziada. Vocês assistiriam? Conteúdo adulto. Sabe aquele famoso YouTube preto com da laranja? Pois é deles. Já ouvi falar. Tava citando ele agora. Listar inúmeros sites vinculados a essa empresa. O alcance da MindGeek... Tô brincando aqui, gente, mas pelo amor de Deus, né, cara? Evitem assistir esse tipo de coisa o máximo possível, que isso daí só faz mal pra tua mente, tá ligado? Em todos os aspectos da sua vida, cara. Seja mental mesmo, você... Eu não sei, mano. Chega um momento que você começa a se sentir mal de ver essas coisas. Não é nem pelo sentido... cara, sejando sincero... Não é nem tanto pelo vídeo que você tá vendo, mas é por você, né, cara? Você começa a pensar assim, pô, por que eu tô fazendo isso, né, cara? É a famosa DPP, né, cara? Você começa a se sentir mal, cara, depois de fazer e...
evite o máximo. Claro, você nunca, sejamos sinceros, você nunca vai evitar 100%. Uma hora ou outra você vai acabar entrando de volta nesses lugares, cara, mas evita o máximo possível, tá ligado? Que é tão grande que faz até empresas como o Google ficar totalmente assustado com os resultados, mas como toda corporação misteriosa, ela tem seus lados bem sombrios, e pode acreditar, são bem sombrios. A história da MindGeek começa Eu achei curioso o nome, Mind Geek, né, cara? Por que com Geek? duas empresas chamadas Mente Geek. Mansef e Interhub, fundadas em 2004 Ok. e 2007. Não se sabe muita coisa sobre elas, só que eram especializadas em programação e tecnologia. Em 2010, Porque esse nome não faz sentido até o agora, empresário né? alemão Curioso. Fabian Tillman comprou as duas Oh. empresas e as uniu para formar a MindGeek. E o objetivo era transformar a companhia na maior operadora de conteúdo adulto da internet. O curioso é que Tillman não era exatamente do Esse ramo daí então esse daí é o master da do parada, né? entretenimento adulto. Ele era programador e desenvolveu um software especializado em rastrear as interações dos usuários com anúncios. Foi aí que ele percebeu uma coisa: esse mercado tem um fluxo contínuo de dinheiro praticamente infinito. E por isso ele decidiu ir a fundo nesse ramo. O mais engraçado é que mesmo que o Curioso, tema né? central desse vídeo seja o conteúdo adulto, tudo que a gente vai ver daqui pra frente está muito além disso. Para vocês terem uma ideia de quem é esse Fabian Tillman, o cara teve que deixar a empresa em 2013, depois de passar um bom tempo desde o ano anterior lidando com acusações de evasão fiscal. Ele chegou a ser extraditado da Bélgica para a Alemanha. Cara, mas logo a gente vai chegar nos pontos que eu tenho pra falar, cara. E mesmo 2 anos depois de ter saído da MindGeek, ele continuou tendo problemas com a justiça pelo mesmo motivo. Ou seja, ele tá bem longe do estereótipo do produtor de conteúdo adulto que muita gente imagina nesse contexto. Mas voltando à MindGeek, depois de ser fundada oficialmente, se iniciou um processo intenso de absorção de vários sites e produtoras importantes no mercado adulto mundial. A otimização do software desenvolvido pelo próprio Tillman, já que ele tinha experiência programando para esse tipo de empresa, trouxe o que muita gente chama de era de ouro do conteúdo adulto na internet. Caramba. A primeira compra foi de um Caramba. site chamado Privat, ou Nossa, Private, nunca ouvi já falar naquela disso, época, meu Deus. oferecia streaming por assinatura. Com os ajustes que fizeram no sistema... Cara, com assim, o ó, time que de novo, formou, né, cara? eles Isso aqui já é um ataque aí que eu vou fazer a OnlyFans, Privacy, essas coisas aí, né, gente? Pô, outra coisa é o seguinte, cara, você pode, é melhor, eu sinceramente, cara, acho melhor que você assista esses vídeos aí várias vezes do que você pagar por algo. Eu acho que a coisa mais triste que tem é alguém pagar para ver esse tipo de coisa, né, cara? Eu acho, assim, muito ridículo, cara. Se você faz isso, cara, olhe logo seus conceitos aí, cara, porque... Eu falei, cara, você assistir já é zoado. Agora você pagar, cara, olha, é o atestado, né, mano? Pelo amor de Deus, dobrar cara. o faturamento do Tá site louco. em apenas 3 meses. Com esse resultado e outras aquisições no caminho, em 2010, a MindGeek deu um passo ainda maior. Ela comprou produtoras gigantes. Segundo rumores, a transação ficou na casa de 140 milhões de dólares. O toque de Tillman, que sem exagero poderia ser chamado de rei Midas da indústria gráfica, fez a Uou, empresa caramba. aumentar 40% em lucro só entre Mestre, né, dezembro cara? de 2009 e dezembro de 2010. A estratégia era simples: ter uma variedade enorme de sites que alcançasse o maior número possível de usuários. Cara, olha o nome dos bagulho, né, cara? Mofos. Caraca, né, cara? Reality Kings, né, cara? Tem o Lesbia Com todos os também. gostos Interessante, né? e preferências. E ao mesmo Thumbzilla. tempo, melhorar a imagem da indústria, tornando tudo Nossa. aparentemente mais sério e aceito socialmente. Foi nesse período que surgiu a campanha GetHubber, uma série de anúncios de utilidade pública, onde algumas Get Rub, estrelas né? Tipo, pegue a borracha, é isso? do conteúdo adulto falavam sobre sexo seguro e proteção. Vocês estão entendendo, né? A ideia era limpar um pouco a barra da indústria e parecer mais comprometida com questões sociais. Até aí, tudo parecia Cara, que coisa é assim, né, cara? Com todo respeito aí, né? Vocês sabem que eu acho muito maneiro, né, cara, esses movimentos aí de direito das mulheres, por exemplo. Mas, pô, cara, é uma parada que é zoada mesmo. Eu já vi mostrarem isso aí no Twitter, a galera faz muito essa comparação nessas minas aí que participam dessa indústria e daí fazem uma entrevista falando que são empoderadas, não sei o que, né, cara? E depois tá lá fazendo a cena mais degradante, humilhante da vida, né, cara? Tá louco, né? ótimo. Ridículo. Mais dinheiro São pessoas que, na verdade, só atrapalham mais na causa do que tu, né? Porque isso só mancha a causa, né, cara? Vai pegar um cara aí que é mais mente fechada, vai olhar isso, vai jogar, pensar que todas as pessoas que participam de certos movimentos sociais são como essas pessoas, né?
incluindo otimização dos mecanismos de busca, lucros crescentes e uma tentativa de mostrar uma face mais Que só responsável. falam por falar, mas que por trás das câmeras ali, ou nas câmeras aqui de fato, não tô nem aí comprometidos com a causa, que fazem qualquer coisa por dinheiro, tá ligado? Mas como você já deve imaginar, as coisas começaram a ficar estranhas. Com o dinheiro gerado ao longo de 2010, a MindGeek passou a comprar toneladas de conteúdo que circulava sem licença pela internet, além de adquirir os direitos de DVDs e catálogos de outras produtoras. Eles também implantaram um sistema anti-pirataria baseado em uma tecnologia de marcação digital que identificava os vídeos, embora sobre isso existam poucas informações claras. E é aí que vem um detalhe que interessa a todo mundo, mas eu já te conto. A MindGeek não parou por aí. Além de continuar comprando mais sites adultos, ela começou a diversificar os negócios. Eles criaram uma empresa chamada Selects, que pretendia ser uma concorrente direta com a TMZ, focando em notícias de celebridades. Também passaram a oferecer conteúdos para download em celulares, apostando na distribuição por múltiplas plataformas. Nessa época, Tillman tinha só 32 anos e já era considerado o maior magnata do entretenimento adulto do planeta, superando até o icônico Hugh Hefner. E aposto que o nome Playboy, Hefner você conhece, mas do Tillman você provavelmente então, nunca tinha ouvido isso. falar antes desse vídeo. Uma das críticas... Eu também nunca tinha ouvido, sinceramente, vocês vão falar que eu tô zoando, mas sinceramente eu nunca tinha ouvido o nome do cara da Playboy, eu só fiz o salto lógico, né? Que recebia era sobre como a oferta de conteúdos premium poderia acabar prejudicando o consumo. Vamos dizer que eu joguei o jogo da Playboy do PS2, né, cara? Clássico. A empresa sempre manteve o discurso de que o conteúdo pago não era para substituir o gratuito, e sim para aumentar os lucros dos criadores e oferecer uma experiência diferenciada para quem quisesse pagar. O foco estava claro: expandir o streaming e dominar o mercado. A gestão dessa empresa realmente impulsionou todo o ecossistema. Para você ter uma ideia, no começo dos anos 2000, o tráfego total diário de sites adultos não chegava nem a 1 milhão de visitantes, mas já no início da década de 2010, só os sites que pertenciam à MindGeek, ou melhor, a Menuhin, como a empresa passou a ser chamada nesse período, já batiam mais de 42 milhões de visitas por dia. Claro, é óbvio que nesse meio tempo o número de usuários na internet aumentou bastante, mas o fato da empresa ter se tornado, através das suas diversas marcas, a principal opção de consumo desse conteúdo, ela recebeu o devido destaque. E como era de se esperar, a proliferação desse tipo de plataforma exigiu também mais criadores de conteúdo dispostos a atender uma demanda. Muita gente começou a ver nos sites de streaming uma forma mais segura de trabalhar nesse meio, especialmente se comparado aos modelos antigos de prestação de serviço, digamos, presencial. Por outro lado, tem quem critique essa transformação do mercado. O veterano Mário Salieri, diretor de cinema adulto, chegou a comentar como a indústria mudou drasticamente. Ele viu todo aquele antigo esquema de venda de conteúdo ser substituído por uma nova geração de especialistas em algoritmos e publicidade segmentada. Trabalhos que antes eram consumidos de forma mais discreta, quase clandestina, agora estavam disponíveis. Só que, cara, então isso complica, porque isso é meio maluco, porque eu sinto, isso é uma coisa que eu sinto, cara. Eu acho que hoje, de fato, você tem um acesso muito grande a esse tipo de coisa, né, cara? Eu vi um cara falando uma vez, eu vi num vídeo, de um cara falando uma vez sobre essas paradas, que ele falou, um homem de hoje em dia, uma menina também, né, cara? É que eu acho que os homens geralmente são mais viciados nessas coisas, cara. Um homem hoje em dia, ele vê mais corpos de pessoas nuas do que, sei lá, os teus antepassados viriam numa vida inteira, jamais viriam em vidas inteiras, né, cara? E pensa no quão assustador é isso, né, cara? E isso é muito doido de parar a pensar, né, cara? Como hoje o acesso é muito fácil, por isso que as pessoas viciam nesse tipo de coisa, porque o acesso é muito fácil. É um negocinho que você pesquisa, você já tá lá, né? Antigamente, essa indústria, ela era, como ele falou, muito mais discreta. Você tinha que comprar um CD, comprar uma revista, né? Eu nunca fui dessa época, né? Mas antigamente era assim, e as pessoas faziam isso de forma mais discreta, né? Não queria ninguém, provavelmente queria aparecer lá, né, cara? Com uma revista debaixo do braço, sabe? Você escondia aquelas coisas, né? Hoje em dia não, mano. Claro, hoje em dia ninguém também, você não quer ser pego assistindo esse tipo de coisa, né? Mas é muito mais fácil você tá no teu celular, né, cara? Entendeu? Níveis publicamente e davam lucros estratosféricos. E se você acha que eu tô prolongando o assunto, é porque realmente não existem dados tão específicos. É porque aquilo, eu não preciso ir numa loja, não preciso comprar isso, não preciso fazer todo o translado da minha casa. Se eu quiser, eu fecho aqui esse vídeo, abro um negócio aqui e já era, sabe? É muito simples, né? Sobre os lucros da MindGeek. O que se sabe é que na época, a empresa tinha pelo menos 500 funcionários nas sedes de Montreal, no Canadá. Hoje, quem assume o posto de principal magnata desse império é Bernard Bergman. Não há muitas informações recentes sobre ele, tudo remonta a 2020, quando o nome dele começou a aparecer em matérias financeiras, e aparentemente ele é o principal acionista da MindGeek atualmente. Existe até uma matéria que mostra uma foto dele e cita que a esposa queria que ele se afastasse do mundo do entretenimento adulto.
Mas como você deve imaginar, os dados da Como o cara vai se empresa afastar, esse cara é o maior hoje dono, são né, muito cara? mais Aliás, chegou até aqui, gente, deixa um like, se inscreva no canal, deixa as opiniões de vocês. Eu sei que é um assunto aí muito sensível para algumas pessoas, eu sei que tem gente que é bem viciada nessas coisas, então tem dificuldade de se abrir com essas coisas, mas deixa aí nos comentários se você já sofreu vendo esse tipo de coisa, se você já foi viciado nesse tipo de coisa. Acho que todo adolescente aí, pelo menos na minha época, infelizmente teve uma época de vício nesse tipo de site. E isso faz mal pra você, né, cara? Faz mal e você tem que se livrar. Se você é mais novo aí, tem uns 16, 17 anos, tá vendo meu vídeo aí, mano, e tem um vício nesse tipo de site, cara, tenta o mais rápido possível se livrar disso. Ah, não precisa tentar de uma hora pra outra, tipo, pra falar assim, ó, daqui pra frente é NoFap, não vou. Mas pelo menos tenta fazer com que essas coisas não alterem a sua vida, sabe? Que não façam mal na sua vida, que não te torne uma pessoa ruim, sabe? Que não faça a sua vida depender de você ver isso todo dia, entendeu? Por favor, cara. secretos do que eram na época do Tillman. Mas Isso também tem um deixa o like, se inscreva no canal, seja membro e entre na comunidade do Discord no meu canal 2, tá bom? motivo que eu vou te contar no final desse vídeo. O que dá pra afirmar é que mesmo depois da saída do Tillman, a MindGeek continuou sua escalada de crescimento. Durante um tempo, parecia que tudo estava indo bem, mas em 2017 começaram as denúncias. Várias reportagens começaram a questionar como a empresa permitia, através dos seus sites, a publicação de conteúdo ilegal, principalmente o chamado conteúdo de vingança, aquele tipo de vídeo ou imagem compartilhada sem consentimento da pessoa, com o objetivo de humilhar ou destruir a reputação dela. Sei. Pesquisando sobre isso, eu procurei em vários sites, mas parece Uma tape, basicamente, né? De que o casal termina e posta isso, né? Bizarro, né, cara? MindGeek, Bizarro quem pesquisa esse tipo de coisa também, né? Meu Deus. em relação ao conteúdo de vingança, ainda não deixou muito Isso é claro horrível qual a sua mesmo, né? posição atual. Eles dizem que endureceram as Não políticas seria simplesmente mais fácil pra esse tipo de site, se eles quisessem realmente ser profissional, o que eles não querem, liberar que postassem vídeo no site dele apenas esses produtores, sabe? Que nem no caso esses outros aqui, sei lá, sabe, esses outros que estavam aparecendo aqui, o Reality King, sabe? Essas coisas assim, ó. Só esses caras, só esses produtores de fato aqui, ó, poderiam postar, tá ligado? Só o Mofos poderia postar, sabe, no site deles. Não qualquer pessoa abrir lá, criar uma conta e postar. Só que também, se eles deixam de fazer isso, outros sites vão deixar, né? É complicado, mano. É isso que eles vão pensar, né? Tipo assim, se nós não pensarmos isso, se nós não deixarmos isso, outro site vai deixar e a gente vai perder a nossa clientela, por assim dizer. Porque eles não estão nem aí, sinceramente, né, pra vida das pessoas. Eles estão afim do dinheiro, né, rapaziada? e de fato agora parecem apoiar as vítimas, excluindo qualquer conteúdo desse tipo Bom, ao quando menos recebem isso. denúncia. Mas a verdade Mas não é tem jeito, depois que o cara posta na internet, que ainda não existe uma solução Possível de definitiva tirar, para né, esse mano? problema. Eu cheguei a encontrar um artigo bem curto que falava sobre mas é sem solução, porque, que nem eu falei, mas se ele não posta nesse site, vai postar em outro, né, cara? A solução, gente, é não deixem serem gravados de jeito nenhum fazendo besteira, né, cara? E não mandem fotos aí sem roupa aí, principalmente mostrando o rosto, né, cara? Pra uma pessoa que você não tenha 100% de confiança, né, cara? E aliás, 100% de confiança você não tem em ninguém, né, cara? outro Se você lado for da história. esperto. Enquanto os donos de sites e os produtores viram os lucros aumentarem, os Sinceramente falando, cara, só mande foto sua sem roupa se você tem 100% de certeza que se um dia isso vazar, você não vai ter. Você vai lidar bem com isso. Se você não vai lidar bem com isso, se você vai achar que você vai ser a vergonha da família, que vai ser desertado, coisas assim, então nunca compartilhe esse tipo de coisa, porque confiança 100% você não tem em ninguém, rapaziada. atores e atrizes da indústria relatam o inverso. Muitos se sentem explorados ou até enganados. Por isso, a opção de trabalhar de forma independente tem se tornado cada vez mais comum e na prática parece que Então, isso tem dado eu entendo, cara. Eu entendo essas minas do OnlyFans nesse ponto, sabe? Porque, cara, você pega essas minas do OnlyFans, claro, com certeza tem mina aí que faz umas coisas ultra degradantes por dinheiro, né, cara? Pela assinatura e coisas assim, né? Mas, cara, tem muitas aí, cara, que. Pelo que eu sei, tá? Antes que vão falar que você assina, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Acabei de dar um conselho pra vocês aí. Mas pelo que eu sei, cara, tem mina aí que não mostra absolutamente nada, né, cara? Que sei lá, mano, é só. Eu sinceramente não sei o motivo das pessoas assinarem, mas como tem bobo pra tudo no mundo, né, cara? As pessoas assinam, então. Aí vale a pena pra caramba. Né, sinceramente vale a pena pra caramba, né, cara? Muito melhor, não tô dizendo que é certo, eu acho errado. Já falei pra vocês em outros vídeos que eu acho errado esses lances de OnlyFans, não acho certo a pessoa, eu acho que só faz errado pra pessoa e tudo mais, mas só faz mal pra pessoa e quando tiver velho vai pensar, falar, ó, minha vida inteira foi baseado nisso, ou não também, sei lá, cada um vai com o teu aí, mas eu não teria a mente pra esse tipo de coisa. Mas, fato é, cara, que tipo assim,
É muito melhor você ter um site desses, você ter um lugar desse onde, sei lá, você posta fotos íntimas, por assim dizer, até nude mesmo, né, cara? Do que você ter que fazer vídeo lá, você, um homem e, não, sei lá, uma mina e 7 caras, tá ligado? Tá de sacanagem, né, cara? É melhor, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? É melhor você gravar vídeos você sozinho ali e fazer a gravação do que você ter que se passar por essas coisas humilhantes, né, que existem. Dado muito certo. Esse sim foi um dos principais problemas enfrentados pela MindGeek. Se a gente for olhar o que aconteceu mais recentemente, a empresa, que hoje está sediada em Luxemburgo, começou a sofrer vários golpes depois das polêmicas de 2020. A principal crítica foi justamente a presença desse tipo de conteúdo em algumas das plataformas, principalmente no YouTube Laranja. Desde 2018, a empresa já vinha tentando empurrar a ideia de que seria necessário usar dados biométricos ou documentos oficiais. Mas de novo, cara, é muito difícil você vencer 100% isso, né, cara? É muito difícil você vencer 100% você... É que nem ele falou, cara, eventualmente vai chegar aquele dia que você vai olhar, você vai estar meio triste no lugar, você vai falar, pô, vou assistir um videozinho desses, cara. Mas que você não pode deixar de jeito nenhum, rapaziada. Eu tô dando um papo sério aqui com vocês. Eu poderia aqui me esconder, falar mentiras pra você, tentar ser só igual as outras pessoas fazem aí, não querer se abrir, cara, mas me abrindo com vocês, sendo sincero, cara, essas coisas vão voltar, mano. Uma hora ou outra você vai recair e vai querer assistir esse tipo de vídeo. Mas quando isso acontecer, não deixe que esse tipo de coisa interfira na sua vida, entendeu? Não deixe que esse tipo de coisa faça mal pra você, cara. Essa é a grande chave. Não deixe que essas coisas te vençam. Sites. Isso obviamente gerou uma enxurrada de críticas. Para Saiba lidar bem com essas coisas, sabe? Violaria diretamente a privacidade dos usuários e mais, poderia acabar criando um banco de dados dos consumidores e dos criadores de conteúdo, o que soa bem assustador. Além disso, manter esse tipo de protocolo é caro e pequenos produtores ou sites independentes não teriam como bancar isso. Então muita gente viu essa proposta da MindGeek como uma tentativa suja de monopolizar o mercado, já que no fim das contas, eles seriam os únicos com estrutura suficiente para fazer o sistema funcionar. Seja como for, essas polêmicas começaram a atingir a empresa de verdade. Em 2020, a Visa e a Mastercard retiraram seus serviços das plataformas do YouTube Laranja e de outros sites relacionados, justamente por conta da presença de conteúdo ilegal. Isso colocou em risco os lucros da empresa. Com certeza. Para piorar ainda mais a situação. Esses caras dessas indústrias assim, né, de todas as indústrias grandes é assim, né, cara? Eles só mudam as suas políticas, né, cara, pra tentar fazer algo mais positivo quando isso começa a pesar no dinheiro, né, cara? Em 2021, uma mulher de Ontário entrou com um É a processo única coisa que eles ligam. contra os sites da MindGeek. Ela alegou que quando tinha apenas 12 anos, sofreu um abuso que foi filmado e compartilhado online. Essa mulher abriu uma ação coletiva, junto com outras vítimas, pedindo uma indenização de 600 milhões de dólares pelos danos causados. E na verdade, eu não faço ideia de como esse caso terminou. Nos últimos anos, vários esforços foram feitos para tentar resolver tudo isso, mas sinceramente parece que nunca dá em nada. O mais recente que encontrei, de 2023, é que a MindGeek foi vendida. Hoje a empresa pertence à firma de capital de risco Ethical Capital, que prometeu se comprometer a resolver todos esses problemas e polêmicas. Mas ao mesmo tempo, Mas de novo, né, cara, esse tipo de site aí, cara, querendo ou não, é muito difícil você conseguir resolver esse tipo de problema, né, cara? Porque eu quis fazer um algoritmo super rápido que consiga, ou você vai fazer um que para cada vídeo que seja postado, de fato tem que ter humanos ali olhando para ver se não tem um conteúdo que não seja criminoso, né, cara? É complicado, né, cara? O que você faz? Acho que a única coisa que poderia seria você, de fato, fazer com que esses sites deixassem apenas pessoas verificadas publicarem vídeos, né? Só que aí que tá. Se eles deixam isso, as pessoas que iriam postar nesses sites só vão migrar para outros, né, cara? Cara, assim, eu tô dando a realidade do mundo, cara. É tenso, mano, é tenso. Simples fato da MindGeek ter chegado nesse ponto. Eu, sinceramente, não sei. Deixa eu opinar de vocês aqui, cara. O que vocês acham que seria interessante pra tentar fazer com que essas coisas não acontecessem, né, cara? Mas eu, sinceramente, não sei, cara. Toca diante de outra ideia. Não situação. tenho uma ideia. A qualquer momento, um grande pedaço dessa companhia pode ser dissolvido. Atualmente, ela sobrevive sob o nome de Ailo, numa tentativa de lavar a própria imagem e vender a ideia de um recomeço. Então, apostando em iniciativas parecidas com o que Tillman fez no começo, lá atrás, né, mostrar responsabilidade social, afirmar que só vão trabalhar com conteúdos 100% legais e tentar passar uma imagem mais respeitável para o mercado, pesquisando sobre isso, encontrei que até 2020, entre os investigadores da MindGeek, estavam nomes bem pesados: o banco de investimentos JP Morgan, a Universidade de Cornell e o Fortress Investment Group.
mas todos eles se recusaram a comentar publicamente sobre sua participação na empresa. E isso mostra bem como esse tipo de informação é difícil de conseguir. A verdade é que quando você pesquisa sobre essas companhias, as informações costumam ser rasas e meio enganosas. Pouca gente quer tocar nesse tipo de assunto, nenhum político ou empresário sério quer se associar publicamente a essa indústria. Então, por mais estranho que pareça, as empresas como a Ailo e seus sites mais famosos são justamente as que mais zelam pela própria transparência e pelo funcionamento correto dos seus sistemas. Por quê? Porque elas sabem que se algo der errado, todo mundo vai apontar o dedo na hora. O melhor para eles é simplesmente evitar qualquer polêmica a todo custo. Mas o problema do conteúdo ilegal foi um golpe do qual a empresa ainda não conseguiu se recuperar. É interessante ver o esforço da empresa em tentar elevar o status da indústria e se manter no topo. Eles acabaram sim praticando algumas estratégias predatórias com os concorrentes, comprando praticamente qualquer site ou empresa que... Isso aí toda é a realidade, infelizmente, de todas as empresas, né, cara? O caminho? Ainda assim, não sei. Parece que o pessoal do YouTube laranja trabalha melhor do que o YouTube normal em alguns aspectos. Inclusive, eu fiquei com essa dúvida. Será que na prática os criadores de conteúdo das plataformas realmente estão ganhando mais ou trabalhando em condições melhores? Infelizmente é bem difícil. Se eu postar um vídeo lá nesse site, vocês assistiriam ou não, rapaziada? É isso que eu gostaria de saber, né? Esse é o ponto que todos gostariam de chegar, né, cara? Depoimentos sobre isso, documentários expõem o mínimo sobre a indústria, e sim apenas sobre a nojeira que acontece por trás dos bastidores. E isso já é outro assunto que podemos... mas eu acho que muito mais, cara. Eu acho que... sinceramente, eu acho que... Quando você vê um vídeo adulto nesses sites, cara, você geralmente, né, se você não for um cara meio esquisito, você vai ir lá nos recomendados, lá na página inicial, uma parada assim, e você vai ver um vídeo que é produzido e tal, você tem que ter uma historinha, né, cara? Então, você vai ver um vídeo daqueles. Eu acho que a grande sujeira dessa indústria realmente não tá nem nessa parte tanto, cara. Tá naquelas partes que é o negócio mais amador, as pessoas que se degradam, que fazem coisas horríveis pra tentar crescer, sabe? Só que aí que tá, naquela época a gente não pensa. O que essas meninas, por exemplo, que estão ali participando desses vídeos que aparecem, já não fizeram pra poder estar ali também, né? É complicado, mano. Falar em outro vídeo. Complicado. Muita gente pensa que capitalizar em cima do conteúdo adulto deve ser fácil, mas a verdade é que isso envolve muito trabalho. Mas sinceramente, eu acho que o futuro dessa indústria aí, mano, é partir cada vez mais das pessoas... As meninas aí, que eu falo meninas, gente, porque vocês sabem que eu sou hétero, né, cara? Então, eu geralmente procuro vídeos de meninas, né, cara? Mas se você for menina, se você for bi e etc, você pode falar os homens, né? Mas eu, como vejo mais de meninas, né, cara? Eu vou falar que as meninas que participam dessa indústria, eu vejo que elas vão ir cada vez mais pra um conteúdo que nem OnlyFans, pra privacy. Porque, cara, você tá lá, imagina você, cara, você tá lá de novo, né, cara? Fazendo um vídeo lá com 7 caras, né, cara? Daí você olha pro lado e tem uma mina no OnlyFans ganhando o triplo que você, sem ter nem que tirar a roupa direito, né, cara? Pô, assim, entendem que eu não vejo sentido em você ser uma estrela desse tipo de coisa, sendo que você poderia estar fazendo isso de... É porque provavelmente é muito mais difícil de crescer, né, no outro. Sei lá, mano. E não pense que eu tô vangloriando... não tô dando dicas aqui, de forma alguma. Não participem disso de forma alguma, rapaziada. A real, eu acho uma perca de tempo. É um consumo excessivo de dopamina que não te faz bem de maneira alguma. Existem vários estudos relacionados ao malefício do consumo. Então a dica que eu tenho pra te dar é: pare de consumir esse tipo de droga, pelo seu bem. Foca em você, em estudos, ou pra se tornar cada dia uma pessoa melhor. A dica que eu vi um cara... Bom, cara, vou abrir meu coração aqui no final desse vídeo, cara. Eu acho que faria até bom pra mim, cara. Eu já vi dicas sobre esse tipo de coisa, porque eu, sinceramente, já tive um vício nesse tipo de conteúdo, cara, quando eu era mais novo, cara. Mas, tristemente, não é há tanto tempo atrás, assim, cara. Eu já tive um vício grande nesse tipo de conteúdo. E uma dica que um cara me deu, por exemplo, uma vez num vídeo, cara, que eu nunca vou esquecer, é você simplesmente, às vezes, você procrastinar, fazer algo que você se diverte, que nem às vezes eu pego o meu Rocket League, é melhor estar jogando meu Rocket League ali, perdendo tempo, não tô ganhando nada com aquilo, mas é melhor estar fazendo aquilo do que tá vendo esse tipo de vídeo. Então, a dica que eu dou pra vocês, pras pessoas que são viciadas nesse tipo de coisa, cara, é quando você sentir a vontade de assistir esse tipo de coisa, vá fazer algo que você goste, vai jogar um jogo, independente se aquilo vai ser perda de tempo ou não, se vai ser, se tu é viciado em LoL, vai jogar LoL, sabe? Vai fazer algo que, troca esse vício por outro vício que seja menos maléfico, que seja menos maléfico, entendeu? Então, em vez de você fazer esse tipo de coisa, vá, sei lá, mano, se vicia no LoL, se vicia aí no CS, em algum game, cara, se vicia em alguma coisa assim, ou vai jogar bola, vai, sei lá, ler um livro, coisa assim, né, cara? Mas aí eu falo que games é a coisa que mais me vicia. Vai ver uma série, começa a ver One Piece, tá ligado? Faz alguma coisa assim, mano, que
que vai te fazer bem, porque essa indústria é um dos piores vícios que você pode ter. Sinceramente, cara, eu acho que muitas vezes é pior você estar viciado nesse tipo de coisa do que você usar um negocinho do Monark lá, por exemplo, cara. Eu acho que, na verdade, eu acho que é muito pior, cara, porque é uma coisa que destrói sua mente de fato, sabe? Vai ler um livro, sei lá, praticar algum esporte, mas ficar fechado dentro de um quarto dia após dia consumindo conteúdo adulto só vai te prejudicar. Então se você clicou nesse vídeo esperando ver algum conteúdo grotesco, na verdade você acabou de ouvir toda uma história sobre um monte de nerds de programação que construíram a maior indústria de conteúdo adulto da internet. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever. Interessante, gente. E esse vídeo acabou sendo um vídeo aí pra mim falar muito sobre esse tipo de coisa, pra mim dar dicas pra quem gostaria de ter dicas de alguém que já teve um certo vício nesse tipo de coisa, e pra alguém que. Um vídeo aí pra conversar um pouco sobre essa indústria. Eu acho que é um conteúdo que eu nunca tinha falado antes, até por isso que eu falei por muito tempo, tá? Enfim, deixem nos comentários as opiniões de vocês, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Entra de novo, seja membro aí se puder, e entra no meu canal 2, se tem um vídeo lá pra me dar uma força, tá bom? Enfim, tamo junto. É nóis. Ah, eu esqueci que eu tenho isso aqui.